Olá, maratonistas de plantão, que bom ver você por aqui. Eu sou a Oki e hoje é dia da gente falar sobre o 20º episódio da 15ª temporada de Grey's Anatomy. Eu admito pra vocês que esse vídeo aqui tá saindo um pouquinho depois do que deveria, porque eu juro pra vocês que eu não sabia que essa semana tinha episódio. Por alguma razão na minha cabeça eu coloquei que ia ter um hiato, ou seja, a gente ia passar uma semana sem episódio, ainda mais depois de um episódio tão forte como foi o 19º. Eu não sei, eu acho que eu tava louco. Eu fui assistir agora, faz 10 minutos que eu acabei o episódio, então meu Deus do céu, esse aqui eu acho que foi o resumo semanal mais corrido que eu já fiz na minha vida. Bom, antes da gente começar a falar sobre esse episódio, não esquece de me seguir aqui no Instagram e aqui no Twitter para ficar por dentro de todas as novidades do canal. E sem mais delongas, vem comigo que o vídeo já vai começar. O começo do episódio mostra a Joe ainda sofrendo algumas consequências do último episódio, que, sério, foi um dos melhores episódios da temporada em anos, foi realmente muito forte. Se você não assistiu o resumo semanal da semana passada, então eu recomendo muito que você assista, e eu acho que todo mundo consegue levar alguma coisa pra vida daquele episódio. Vou deixar o linkzinho aqui no card. A Catherine também voltou nesse episódio. A gente viu que ela tava um pouco frustrada ali, ela tava passando por alguns procedimentos padrões que ela vai ter que fazer agora pro resto da vida, sempre com as suas doses de radiação para conseguir controlar o tumor. O Jackson chega com uma surpresa para ela porque ele traz uma grande cirurgia, era um transplante de pênis. Deu pra notar que ela ficou muito empolgada e eu acho que é muito comum, mesmo depois que eles já são atendentes e tal, sempre tem aquela coisa, eles ainda querem aqueles casos impressionantes, então pra ela isso aí foi especialmente um presente muito bom. Nós também conhecemos o paciente do Alex, que é um garotinho autista, e não foi nenhuma coincidência eles explorarem o autismo agora nesse episódio, porque no último dia 2 de abril foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, então realmente foi um tema que casou com as datas e foi por isso que eles trouxeram pra série. Como o episódio foi exibido dia 4 de abril, 2 dias depois do Dia da Conscientização do Autismo, faz muito sentido. Esse garoto também, pra mim, é de longe o arco mais importante desse episódio, porque tá aí, né, nós temos o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e que forma melhor de tratar o autismo numa série médica, né? Todos os temas estão ali se conectando, então eu achei muito legal da parte deles. Nós conseguimos conhecer melhor como é uma pessoa autista. Nós já temos algumas outras séries, como por exemplo The Good Doctor, que traz um médico autista, mas aqui tem um lado diferente, porque é um paciente autista. Eu admito que pra mim o autismo ainda é um tópico que eu não entendo muito bem, que eu não tenho muito conhecimento, então eu acho bom que Grey's Anatomy crie esse personagem autista pra gente conhecer mesmo melhor sobre o assunto. E algo especial que eu nunca tinha pensado que eles abordaram nisso é a forma que os médicos precisam lidar com esses pacientes especiais, né? Eles não podem tratar eles como qualquer paciente, eles têm que ter um tipo de abordagem especial pra conseguir fazer as coisas fluírem melhor. Nisso tudo o Alex, é claro, se destacou, porque ele como chefe de pediatria, ele como um dos melhores cirurgiões pediátricos ali, ele com certeza tem essa experiência, ele conseguia lidar melhor com tudo aquilo. No caso, como o Alex percebeu que o menininho gostava muito de arquitetura e engenharia, então ele começou a usar isso aí pra distraí-lo enquanto ele fazia o que ele precisava, né? Fazer os exames, colher sangue, essas coisas. Uma personagem querida também voltou, que é a Megan Hunt, a irmã do Owen. Ela tava sumida aí já faz um tempinho, mas é legal ver que eles não esqueceram totalmente dela e eles trouxeram ela pra esse episódio. Eu não consigo sentir que a participação dela foi muito importante, essencial, mas eu acho que eles trouxeram ela por alguma razão e eu ainda não sei te dizer o que. Aliás, nessa temporada eles estão sempre trazendo personagens um pouco antigos para se conectar com os personagens que estão no núcleo principal, como por exemplo o pai da Meredith Grey, a Alice Grey também apareceu num sonho da Meredith. Nós temos agora a Megan Hunt, nós tivemos a mãe do Alex, nós tivemos o pai do DeLuca, então vários personagens que se conectam com os nossos personagens centrais estão aparecendo, estão brotando do nada na série. A Megan não conseguiu lidar muito bem com toda a relação do Owen e da Ted, porque para ela não fazia sentido mesmo que eles não estivessem juntos, mesmo a Ted estando esperando um bebê dos dois. Realmente, até pra mim isso aí não faz muito sentido, a relação dos dois ainda é uma grande incógnita, mas eu acho que pessoalmente esse casal Owen e Ted é uma coisa que não vai acontecer. Eu espero que não aconteça, porque como eu já falei pra vocês, eu quero que o Owen fique sozinho sendo o pai solteiro do Leo. Uma coisa que me incomodou pra valer nesse episódio é de novo a Meredith. Ela parece nem ser mais a protagonista da série, e mesmo eu acreditando que todos os personagens mereçam o seu devido tempo na série, não faz sentido eles colocarem a Meredith, que é um personagem tão importante,
que sempre esteve em evidência e que sempre funcionou, colocar ela de lado. Pior ainda é que eles não se contentam em só colocá-la de lado, eles precisam também colocar um homem para tomar conta de todas as cenas dela. Como por exemplo, nesse episódio inteiro, ela não parava de falar da preocupação dela com o Deluca. Tudo bem, ela se preocupa com o Deluca, mas ela também tem vários filhos que ela não se dá nem o trabalho de comentar o nome deles. Sabe, sei lá, a Zola tá indo bem na escola, ela brigou com alguém, ela tá interessada em alguma coisa, eu não sei. Eles esquecem totalmente que a Meredith já tem uma vida, então eu não entendo de verdade porque eles estão fazendo isso com uma personagem tão incrível. Eu não sei porque eles estão querendo... Às vezes eu sinto que diminuir ela ao máximo. E falando no Deluca, esse episódio aqui ele ficou praticamente o tempo inteiro com o Richard. Eu acho que os dois têm uma interação muito legal. Já teve um episódio aí que os dois estavam meio que, não desentendendo, mas o Richard, ele é um professor, então ele tá ali sempre tentando ensinar o Deluca, que é um aluno, ele é da residência, tá ali pra aprender ainda. Então se eles querem transformar o Deluca num médico fixo, que provavelmente é o que vai acontecer, né? Ele vai virar um atendente dentro do Grey Sloan, então eles precisam começar a mostrar que ele tá tendo algum desenvolvimento, e eu entendo o lado deles também de colocar o Richard pra isso, que o Richard é uma das pessoas que formou praticamente todos os nossos cirurgiões mais queridos, então, ele tem a sua devida importância. Enquanto isso, a Bailey ficou sendo acompanhado por 3 meninas durante o episódio inteiro e pessoalmente, que negócio aleatório, que eu não sei pra que eles fizeram isso. Isso não agregou nada demais ao arco da Bailey, isso também não fez nada ficar muito estranho, nem foi engraçado. De verdade, eu não entendi. Eu acho que esse episódio aqui ficou muito perdido em vários pontos. Depois de um episódio tão bom como o 19º, eu acho que eles ficaram meio atordoados assim, não sabiam direito o que fazer. E saiu essa meio, digamos, cagada aí, que nada se conectava, parecia que tava tudo meio perdido, mas enfim. O Alex, depois de já um tempo, né, porque eles deram a entender que passou uma semana dos acontecimentos do episódio da semana passada, ele pede pro Link, porque ele sabe que o Link é amigo da Jo, ele conheceu ela há mais tempo, ele viu algumas fases da vida da Jo que o Alex não entende. Talvez ele fosse a solução para ir lá fazer com que ela se abrisse de alguma forma, e foi o que ele fez. Mas sinceramente eu acho que se tem alguém que vai conseguir fazer a Jo se abrir e colocar toda essa angústia pra fora, tem que ser o Alex, que é a pessoa que ela conquistou, que a ama, e é a pessoa que se dispôs a estar ali do lado dela durante todo esse tempo. Nós descobrimos que o paciente que ia receber o transplante de pênis, na verdade, estava mentindo, né? Ele disse que a esposa dele estava em alguma missão e ela ia ficar na área de enfermaria, alguma coisa assim, mas isso era mentira, a esposa dele já tinha voltado, ela estava em casa, estava tranquila, e se ele precisasse dela, era só ligar que ela vinha na hora. A princípio, sabendo disso, sabendo que ele mesmo afastou a esposa, a Catherine fala que ela não vai fazer essa cirurgia porque a esposa supostamente era para ser o apoio emocional que ele ia precisar depois da cirurgia. Ela até explica, né, que se não fosse o Richard estando ali com ela durante todos os passos da sua recuperação, talvez ela não estaria tão recuperada como hoje, e ela mostrou a importância que é ter esse apoio emocional depois de uma cirurgia tão agressiva, digamos. Mas eu acredito que o que eles quiseram deixar entendido é que existem casos e casos. No caso da Catherine era uma coisa muito grave, ela podia ter perdido a vida, ela vai ter que conviver com uma coisa pro resto da vida. Mas no caso desse paciente que estava para receber o transplante era diferente. Assim como ele foi conversar com o Owen, por ser um veterano de guerra, também consegue se relacionar um pouco com ele. Ele era médico, ele conheceu diversas pessoas na mesma situação, às vezes em situações piores, porque ele encontrava as pessoas depois do ocorrido. Então ele entende o trauma, ele entende o quão forte era aquilo. Fez sentido pra mim colocar o Owen pra conversar com ele, pra debater tudo isso e pra ele ser a solução desse problema, porque de verdade ele era o único personagem ali que tinha quase 100% de consciência de todo o caso dele. Por isso, o Owen conseguiu convencer a Catherine e convencer a Megan a realizarem a cirurgia e seguir os planos como se estivessem tudo certo, mesmo não estando. Então foi mesmo só um artifício para enrolar o caso do transplante e também explorar um pouquinho mais do lado da guerra do Owen e as sequelas que foram deixadas tanto no paciente que ia receber o transplante, quanto no próprio psicológico do Owen em si. A cirurgia do Deluca e do Weber teve algumas complicações e eu senti um pouco de... não sei como explicar isso. O Deluca, ele olhou pro Richard meio que ignorando o que ele ia dizer, porque ele tomou a frente do caso. Realmente, ele era o cirurgião principal ali, ele que dava as chamadas. E felizmente o Deluca estava certo, a abordagem dele foi certa, e o Richard não tinha nem o que falar mesmo. Ele estava ali supervisionando, é claro, mas o Deluca também já é um grande cirurgião, ele tá se tornando logo logo um atendente. Eles completam tudo, dá tudo certo e nada demais. O que me preocupa
mesmo é a relação da Meredith com DeLuca e toda essa preocupação dela aí. Quase todas as falas da Meredith durante todo o tempo que ela apareceu era: meu Deus, será que o DeLuca já terminou a cirurgia? Meu Deus, será que vai dar certo? Cara, isso aí tava insuportável. Eu não sei o que eles estão pensando em fazer com a Meredith, mas eu não estou gostando. Eu quero que eles deem um rumo logo pra ela, porque isso tá de verdade um lixo. O paciente do Alex, o menino autista, ele tem uma condição muito rara no sangue, que eu não entendi ao certo, mas olha só o que eu entendi. Ele tem o sangue especial, que é um tipo de sangue muito raro, que é o tipo AB, ele não é nem positivo e nem negativo. Pelo que ele disse, são menos de 50 casos registrados no mundo, e pro menininho conseguir fazer a sua cirurgia para ter uma vida normal, ele primeiro precisa receber o sangue de pessoas que têm o mesmo sangue que ele. O Alex disse que existem 4 pessoas no mundo inteiro, de 7 bilhões de pessoas no mundo, ele só conseguiu encontrar 4 pessoas com o mesmo sangue dele que estariam talvez dispostas a fazer essa doação. É bem complicado. É bom que esse arco do menininho vai continuar no próximo episódio, não sei se no próximo, mas enfim, a gente vai conseguir ver mais dele e eu quero que eles mostrem e explorem a fundo um paciente autista que está passando por toda essa pressão e às vezes talvez ele não entenda a seriedade do que está acontecendo com ele. Eu não sei de verdade, eu quero saber o que esse menininho vai trazer aí pra gente para agregar. E ao que parece, o Alex ele criou um sistema de gestão usando seus internos lá para conseguir organizar suas tarefas, e ele na verdade até mesmo superou a Bailey e o Richard, que nunca tiveram essa ideia brilhante. Ele conseguia fazer um trabalho muito mais eficiente, muito mais rápido, e as coisas simplesmente funcionavam. Só que até o final do episódio eu ainda não entendi ao certo o que aquelas 3 menininhas queriam, além de que no final elas deram apoio moral para Bailey, tipo, nossa, você me ensinou a liderar, você me ensinou a como me impor, algumas coisas assim. E tudo bem, a Bailey é uma personagem forte, só que nós que estamos assistindo, nós não precisamos disso. Nós já sabemos o quão forte é a Bailey, então de verdade não entendi para que eles precisavam colocar as menininhas. Muito aleatório e sei lá que esses roteiristas pensaram. E por fim, uma das coisas que eu não sei se eu não sei o que te dizer ainda ao certo. Eu acho que eu preciso que eles explorem isso um pouquinho mais, porque a Megan meio que deu a entender que todas aquelas atitudes babacas que nós estávamos acompanhando do Owen, dele em relação a Amélia, dele em relação a Ted, dele em relação a toda aquela pressão psicológica e maltratar as mulheres que o cercam, então ela deu a entender que isso aí pode ser algumas sequelas ainda da guerra e dos traumas psicológicos que ele sofreu durante aquele período. Mas sinceramente a Megan acabou de chegar, ela não viu a história inteira, ela não acompanhou, então talvez ela esteja certa, mas talvez ela não esteja certa e o Owen seja simplesmente só um babaca. Talvez ele vá pra essa terapia e ele melhore e vire uma nova pessoa, mas eu acho que eu já perdi as esperanças desse personagem. Ele já chegou num nível de desgosto tão grande pra mim que eu prefiro que ele fique sozinho mesmo, só cuidando do filho, porque ali a gente sabe que não tem erro, ele não vai ficar estragando nada com ninguém, nem sendo um mega babaca. E bom, esse aqui foi o 20º episódio, espero que vocês tenham gostado. Eu juro pra vocês, esse aqui foi o resumo semanal que eu escrevi o roteiro mais rápido na minha vida, então se eu deixei alguma coisa de fora, por favor me desculpem, é que eu realmente não quis me perder tanto do cronograma. Bom, novamente, não esquece de me seguir lá no Instagram e no Twitter para vocês ficarem por dentro das novidades e também a gente ter um contato muito mais próximo. Muito obrigado por vocês terem assistido e até o próximo vídeo.